vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Precisamos refletir sobre a incrível verdade de que temos acesso direto a Deus e fomos chamados para servi-lo e aos outros por meio dos dons e habilidades que ele nos deu. Muitas vezes podemos ficar confusos sobre o que significa ser um sacerdote, mas o apóstolo Pedro nos revela o que isso implica. No passado, somente os sacerdotes tinham o privilégio e a responsabilidade de se aproximarem de Deus. Eles podiam orar, adorar e ter comunhão com Ele. Mas agora, como crentes, temos o mesmo privilégio. Jesus abriu o caminho para nós quando morreu na cruz. O véu que separava o lugar santo dos santos dentro do templo foi rasgado. E isso foi simbolizando que não há mais barreira entre Deus e nós. Isso significa que podemos nos aproximar de Deus diretamente, sem intermediários. Podemos orar, buscar sua presença e ter comunhão com Ele a qualquer momento. Além disso, como sacerdotes, temos o chamado para ministrar as necessidades dos outros. Isso não significa necessariamente que temos que ser um pastor, mas sim usarmos os nossos talentos, dons e habilidades para ajudar e servir aos outros. Quando utilizamos os nossos talentos para ajudar alguém, nós estamos ministrando. Não importa em qual área nós trabalhamos, nisso mesmo que fazemos, podemos ser um ministro de Deus. Desde um escritório de vendas até um caminhão de entrega. Em qualquer lugar, nós podemos ser um instrumento de serviço nas mãos do Senhor. Podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O Senhor nos salvou e nos escolheu para esse santo trabalho. Ele nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho não porque nós o merecíamos, mas porque esse era o seu plano muito antes do mundo vir à existência. Ele tinha um propósito específico em mente quando nos chamou. Ele nos deu dons e habilidades únicos para que possamos cumprir esse chamado e servirmos aos outros em seu nome. Então, aproveitemos ao máximo nossa condição de sacerdotes. Vamos buscar a Deus em oração, buscar sua direção em sua palavra e aproveitar as oportunidades para servirmos a todas as pessoas que pudermos. Que possamos ser instrumentos de amor, graça e misericórdia, onde quer que estejamos. Não podemos nunca nos esquecer de que somos uma casa espiritual sendo edificada em um sacerdócio santo, conforme nós vimos no versículo do início. Nós vamos a Ele como pedras vivas, uma casa espiritual que está sendo edificada em um sacerdócio santo, separado. Somos parte desse corpo e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar. Nós, na condição de sacerdotes de Deus, somos chamados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em vez de nos contentarmos com a superficialidade e aceitação passageira do mundo, somos convidados a buscar a verdadeira aceitação em Deus, quem é a fonte de todo o amor e valor que nós possuímos. Ao usarmos nossos dons e habilidades para servirmos a Deus e aos outros, nos tornamos agentes de transformação em um mundo que está sedento de esperança e de significado. Muitos acreditam que a realização do potencial humano nos conduz à felicidade e à plenitude. Mas à luz da palavra de Deus, vemos que o nosso serviço a Ele nos traz alegria e uma satisfação verdadeira. Portanto, não desperdicemos nossos dons e talentos. Busquemos a verdade e a sabedoria em Deus, permitindo que Ele nos guie em nossos ministérios. Sejamos como as pedras vivas que formam a casa espiritual, edificando uns aos outros e anunciando as grandezas do nosso Deus. Que possamos honrar a Deus com os nossos dons, servindo aos outros com amor e dedicação. Que a nossa vida seja um testemunho vivo das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Deus nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.